cultura não é o que está escrito na parede. Cultura a gente não vê. Cultura é o que o ambiente transmite e são as ações das pessoas. Empresa que cresce pouco não tem problema de cultura. Empresa que cresce muito tem problema de cultura. Demita rápido, contrata devagar. Então assim, desafio, cara. Se agora é uma fintech, ou se amanhã é uma agência de marketing, ou se é uma empresa de contabilidade, se é uma de plano de saúde para cachorro, cara, não importa o que nós vamos fazer. O que importa é como nós vamos fazer e com quem. E o como e com quem é que forma a nossa cultura. Queria que vocês trouxessem de forma prática uma frase que a gente fala muito, que é a cultura... Come a estratégia no café da manhã. Fala, garimpeiros e garimpeiras, sejam muito bem-vindas, mais um podcast Garimpeiro Cast aqui. Bom, hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, falar um pouquinho de cultura, falar um pouquinho de liderança, como lidar com a cultura e liderança dentro dos processos, dentro das companhias. E tá ao meu lado aqui, ao meu lado não, né? Do meu lado não tem ninguém. Na minha frente, Matheus e Igor, meus sócios, hoje é mais um dia pra gente falar um pouquinho de cultura. Igão, seja muito bem-vindo. Faz a apresentação aí, o querubim, né, Matheusão? Vou usar o querubim. Seja muito bem-vindo, querubim. Obrigado. Vamos para mais um episódio aí. Acho que tema muito importante, cultura, né? Acho que é a dor de grandes organizações e de organizações também que estão se iniciando. E bora para esse tema, arregaçar as mangas. Bom, Matheusão, vou passar a bola para você e quero te perguntar o seguinte, cara. Como que uma liderança lidar com a cultura na empresa para escolher onde ela vai trabalhar? Então, uma pessoa que está hoje começando numa liderança, enfim, fazendo a transição de carreira, como é importante ela escolher o lugar onde ela vai trabalhar? Muito obrigado, prazer mais uma vez estar com vocês, né? Boa tarde, não sei que hora o pessoal vai estar ouvindo, se é de manhã, de tarde ou de noite, então... Respondendo um pouquinho da sua pergunta, Diego, eu tive uma movimentação de carreira, vou usar um pouquinho do meu exemplo, da minha história, né? Como liderança, eu tive uma movimentação de carreira, eu trabalhava na Coca-Cola, era uma empresa com uma cultura americana, que era um engarrafador com a cultura mexicana, e saí dali para poder ir trabalhar fora do ecossistema da Coca-Cola numa empresa suíça, que é a Nestlé. Cara, para mim foi um choque, acho que foi a primeira vez que eu comecei a entender o que de fato era tal da cultura que todo mundo fala, né? Então, cultura americana é uma cultura muito mais objetiva, muito mais pragmática, meritocrática. A cultura suíça é uma cultura mais relacional, tudo é muito ocasional e depende. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, depende. Eu posso ir pela direita, eu posso ir pela esquerda, depende. Então, tudo muito menos objetivo, sabe? Depende do contexto, depende de quem. Então, uma mesma situação, dependendo da pessoa, muda. Enfim, assim, acho que cultura é um tema muito complexo e quando você está numa posição de liderança e você tem que lidar com essa situação, já não basta a complexidade de você ter que lidar com várias pessoas de vários níveis, numa camada de resultado, e ainda ter que lidar com esse contexto de cultura. Para mim, isso é uma das principais... um dos principais desafios de uma média e alta liderança corporativa. Então, o cara, quando ele passa ali do gerente pleno para sênior, para a diretoria, para cima, se ele não souber transitar dentro da cultura e souber jogar um jogo cultural de onde ele está, ou se adaptar àquilo ali, ele realmente vai passar por grandes apertos, vai sofrer bastante. Matheusão, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você falou sobre a sua transição de carreira quando você foi trabalhar para a Nestlé, que era diferente a cultura da Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola tinha uma cultura muito mais de resultado ali, no dia a dia, objetivos bem claros. E a Nestlé era uma empresa mais política, né? Até por já ter um market share muito grande no mercado. Enfim, não tinha muito esse direcionamento para o resultado. O que foi mais difícil para você adaptar na cultura da Nestlé e quando que você percebeu isso dentro do processo? Eu acho que minha primeira grande experiência foi uma experiência que eu tive com o mercado de bebidas. O mercado de bebidas é muito objetivo. Então, eu trabalhei com muita gente que veio da Ambev, na Coca-Cola e tudo mais. E é uma experiência muito agressiva de meritocracia, objetividade, resultado. Fez? Sim ou não? Entregou? Sim ou não? Se não, por quê? Então, é muito pragmático. E eu fui construído como profissional dentro desse ecossistema com essas pessoas. Meu início de carreira foi ali nos primeiros 7, 8 anos. Então, eu aprendi que era daquele jeito,
né, desde quando eu saí da faculdade. Quando eu mudei para Nestlé, eu me vi num cenário completamente diferente. Então eu costumo brincar que a Suíça é um país que é, sei lá, do tamanho de Belo Horizonte, que não conseguiu escolher por uma língua oficial. Eles têm 2, 3 línguas oficiais. Então lá tudo era construído com muito cuidado, com muita análise. Então demorava muito, sabe? Sempre tinha 4, 5, 6 fatores e critérios para serem analisados e eles nunca eram os mesmos. E eles mudavam com frequência. Então, o que eu tive que desenvolver foi uma leitura de cenário melhor, que eu acho que esse foi o primeiro ponto. Assim. Então, só ir lá e executar e garantir o resultado não era o suficiente. Eu precisava ler e saber onde eu estava, com quem eu estava, em que momento eu estava, para poder desenhar uma possível solução ou um caminho. Esse era o primeiro, leitura de cenário. E o segundo ponto era a capacidade de me relacionar melhor. Então, a parte de networking era algo que eu nunca tinha priorizado na minha carreira. Eu queria entregar, eu não estava muito preocupado com o que vinha a partir dali, não. Só que na Nestlé, só entregar não era o suficiente. Eu precisava entregar sem agredir o código de ética da empresa, sem passar ali com velocidade demais pelas pessoas. Então, os meus primeiros feedbacks lá era de que eu estava indo rápido demais, de que eu construía os resultados, mas eu não olhava para os impactos do resultado no time, ou seja, muitas pessoas se sentiam ofendidas, ou se sentiam agredidas, ou se sentiam acuadas, né? Então, esse foi o principal desafio e esses foram os 2 principais aprendizados para mim, relacionamento e leitura de cenário. Legal. Igão, quero fazer uma pergunta em relação a não cair nessa armadilha. Como que um profissional, o que ele deve fazer para ele estar alinhado com a cultura da empresa? Legal. Acho que o primeiro ponto a gente alinhar é um conceito de cultura. O que é cultura? Cultura não é o que está escrito na parede, né? Cultura a gente não vê. Cultura é o que o ambiente transmite e são as ações das pessoas. E quando a gente desce para as ações são os valores. Então, a partir do momento que a gente tem definido os valores, é o que o colaborador, né, ou a empresa prega do que fazer, do que não fazer. Né? Acho que são 2 conceitos importantes, cultura e valor. Dentro da sua pergunta, acho bem complexo o que o colaborador deve fazer de fato. Mas a minha resposta é, cara, se ele está numa cultura que não é aderente para ele não se sente confortável, o que ele tem que fazer é ação, procurar outro lugar. Um colaborador não vai conseguir mudar a cultura de uma empresa, entendeu? E isso acontece muito, né? Acho que o Matheus deu alguns exemplos, aconteceu comigo também. Então, tive no mundo corporativo, onde tinha uma cultura muito forte ali de vaidade, ego, né? Então, as pessoas que estavam em cargos gerenciais estavam há bastante tempo. Então, isso fazia com que elas sejam pessoas intocáveis e o time tinha uma cultura do medo. O João tá ali, tem a sala dele, tá blindado. Né? Então isso era muito ruim. E lá, o que eu fazia na prática? Cara, eu não me adequava a essa cultura. Então fazia o meu trabalho, tinha que falar com quem tinha que falar as verdades. E isso ou fechava ou abria as portas para mim. No meu caso, abriu algumas portas porque o líder dessa companhia, no caso, ele tentava puxar por uma cultura dessa. Mas todas as lideranças por baixo eram bastante vaidosas e tinha essa questão do ego, eram intocáveis, né? Então, acabava que ele até, de certa forma, para alguns projetos, me usava para me fazer esse trabalho transversal, sendo que, para mim, eu não tinha muito esse milindre de falar com essas pessoas certas coisas. Legal. Bom, o estudo da vaga, na verdade, a cultura começa no estudo da vaga, né? Quando você faz o estudo da vaga que você vai se candidatar, você já entende um pouco sobre a empresa e sabe para onde e qual caminho que a empresa está indo. Eu queria saber o seguinte, como se portar numa entrevista e como que o candidato pode tirar e explorar um pouco mais disso antes de aceitar, enfim, para outra parte do processo seletivo? Posso responder, Igão? Claro. Eu acredito que uma entrevista é sempre uma via de mão dupla, né? Então, eu Matheus, sentei lá numa cadeira para ser entrevistado, estou sendo avaliado, mas eu também estou avaliando aquela empresa. Então, eu sempre me preocupei muito em entender quais eram as formas, né? Em alguns, eu falo que tem 4 grandes momentos-chave dentro de uma empresa, que é quando você é contratado, quando você é promovido, quando você é demitido
e quando você esqueci o outro. Mas assim, esses são os principais. E aí o que acontece é que ali nesses momentos você tem condição de contar muito sobre qual é a sua cultura. Então no momento que você contrata alguém, você está contando sobre a sua cultura. Se você vai contratar uma pessoa que é de um perfil XYZ, você está contando muito sobre como ela é. Então se eu contrato, vou dar um exemplo aqui polêmico, tá? Mas eu contrato um cara com o perfil do Pablo Marçal ou com um cara com o perfil do Lula, são perfis completamente diferentes. Quando eu faço essa contratação, eu estou contando muito sobre como eu valorizo, ou se eu nem valorizo isso. Para mim isso não é algo importante, mas eu estou contando algo quando eu faço essa contratação. Quando eu promovo também e quando eu demito também. Então, se eu demitir por não performance, quer dizer, estou contando para todas as pessoas que eu não aceito falta de performance. Se eu promovi por performance, estou contando para as pessoas que a alta performance, nos critérios XYZ, ela é aderente à cultura. Então, numa entrevista, eu sempre procurei perguntar muito como eram os processos de avaliação de desempenho, entender quais eram as perguntas que eles me faziam para poder chegar no candidato ideal da vaga, pré-requisitos, características que precisavam, e entender pessoas que já tinham passado por lá e que tinham saído, por que tinham saído na cabeça delas. Isso me dava um pouquinho mais de visibilidade, óbvio, eu olhava site, né, entendia tudo, mas isso me dava um pouquinho mais de sensibilidade sobre aquela empresa a qual eu estava almejando entrar ali para poder trabalhar. Legal, até complementando o que o Matheus falou, como que é interessante. Então ele trouxe uma situação de uma ação, uma vez que você promove uma pessoa por mérito ou por resultado. Então isso é uma ação. A partir do momento que você faz isso, você está reforçando um valor que pode ser da empresa de meritocracia. Que esse valor vai estar inserido na cultura. Né? Então, a gente olhando de trás para frente, né? De baixo para cima. Ação, valor, cultura. E concordo. É uma relação, que o Matheus falou, de ambos os lados. Então, eu até brinco, né? Que relação empresa-empregado é um casamento. Da mesma forma que você vai paquerar, namorar, noivar e casar, você está entendendo as ações daquela pessoa do outro lado. Ou da empresa, ou do candidato. A partir das ações, você consegue entender quais são os valores. E os valores vão compor essa cultura. Né? Então, acho que muito o que o candidato tem que analisar é isso. Como que essa empresa se porta, né, perante o mercado, como que foi as etapas das entrevistas, né, como foram feitas, como que foi a interação das pessoas. Por quê? A pessoa que está entrevistando o candidato nada mais é um replicador da cultura da empresa, um pedacinho daquela cultura. Então, se ela for estúpida, ter falta de respeito, impaciente, tende a indicar que a empresa tem uma cultura dessa forma. Né? Então, acho que a análise começa muito dentro da ação, que você vai entendendo aqueles valores e, de fato, você vai entender, pô, a cultura é assim. Né? A cultura é leve, é solta, é pressão, é resultado. Então, você consegue ter um caminho, uma visão clara disso. Legal. Bom, queria fazer uma pergunta em relação à energia. Quanto que vocês colocam de tempo e energia dentro do processo seletivo dentro da Ruby hoje? Em cada braço da Ruby. Cara, eu particularmente gosto de me envolver em todos os processos, né, quando vai ter entrada de pessoas. E alguns processos eu, até por falta de braço, inicio eles. E aí eu criei uma metodologiazinha ágil que me ajuda a fazer esse processo, né? Que é basicamente inteligência artificial. Consigo pegar o perfil do que eu quero, então já facilita esse primeiro caminho, posto no LinkedIn, faço um formulário pré-editado com as informações que eu preciso de fato daquele candidato, seleciono os candidatos ali e já mando esse formulário. Ele já responde de forma rápida. Então, beleza, eu já tenho ali 10, 20 candidatos. Dali eu faço um filtro. Próxima etapa, faço uma entrevista rápida. Então, desse filtro de 10, 20, quais me responderam em termos de nível técnico, que ele faz uma autoavaliação, que eu não avaliei ainda, parte de salário, partes, questões abertas, por que ele quer trabalhar, então jogo algumas questões abertas. Então, baseado no formulário, seleciono ali 3, 5, faço agendas rápidas de no máximo 30 minutos. Por quê? Essa agenda que vai me dar o fit ou não com o cara. Então, já entendi ali pelo formulário, já fiz o primeiro filtro, e essa agenda é a principal. Porque ali eu entro, cara, 5 minutos eu já entendi que não ou que sim. E aí essa agenda, muitas das vezes, se o cara é um bom candidato, até dura mais tempo que eu vou explorando, ou se não,
muitas das vezes ali eu já entendi que o fit cultural é diferente, a forma de pensar dele é diferente, né? E não tem certo nem errado, né? Acho que é perfil da vaga. Então, e beleza, a partir do momento que eu faço essa entrevista rápida, check, aí eu proponho um desafio, né, para os que eu gosto, e desafio prático, ou seja, o que esse cara vai fazer no dia a dia? Então, toma um desafio prático para ele entender a realidade, e aí ele apresenta numa entrevista final, dependendo presencial, envolve outras pessoas da área também, então ele apresenta o desafio e de fato a gente bate um papo mais longo. E acho que o principal ponto disso aí é de fato a gente trazer a realidade da vaga, porque é muito fácil, quando você for para uma entrevista, te venderem um sonho, porque te querem ou querem, né, algo do tipo. Mas, cara, qual que é a realidade? Qual que é o nosso desafio? É isso aqui que você vai lidar. Tá preparado? Né? Então, às vezes, até gerar um cenário um pouco mais de caos para entender qual que é a reação da pessoa que está do outro lado. Se ela, de fato, vai querer. E eu acho que ainda mais quando você está no presencial, você consegue ver. Né? Quando você gera algum cenário assim, ó, aqui tá dessa forma, você vai querer isso? Ou a pessoa vai recuar, ou de fato ela tá afim. Legal. Mateusão, passou pelo processo seletivo do Igor, o candidato entrou na empresa. Quanto tempo para analisar se ele está alinhado com a cultura? E se sim ou não, qual que é o próximo passo? Se não, quanto tempo para... Qual que é o processo que você faz? O que eu acho mais importante é assim, óbvio, passar por esse processo não garante 100% de efetividade, né? Então isso não é garantia de que eu acertei na cultura, mesmo fazendo todo esse processo de fit cultural. Então tem uma parte que eu acho que é importante junto com o fit cultural, que é o ainda no processo seletivo, que é o único ponto que eu adicionaria ao que o Igor trouxe, é o alinhamento de expectativa, porque às vezes a pessoa pode não estar, ela pode ter o fit cultural, pode ter todas as competências técnicas, mas pode não estar no momento. Então, ou ela está, né, descasada com o objetivo do negócio. Então, eu tenho uma expectativa de ocupar um cargo gerencial ou ganhar X em um ano, e a empresa está numa outra velocidade, né? Então isso é importante. Mas eu acho que o processo de onboarding, ele é um dos mais importantes. Então assim, cara, acabei de contratar, como que eu garanto que a pessoa vai passar por isso? Onboarding. Então assim, onboarding é fundamental. O início, né? Eu falo que eu gosto dos primeiros 100 dias, o livro até, né? Se eu pudesse recomendar já antecipadamente, já antes de acabar o episódio. Um livro seria os primeiros 100 dias, que é um livro que eu gosto muito. Que ali você já consegue fazer um bom onboarding e desenhar um plano, né, de entrada e de ramp-up, que é o segundo período após o onboarding, que é o período de ramp-up, é um período importante também para que essa pessoa chegue, se ambiente, entenda onde ela está, quais são as funções técnicas que ela vai executar, quais são os comportamentos esperados, né, que são as ações que o Igor falou, os valores, para ela estar bem mais adaptada à cultura. Esse processo de adaptação à cultura, ele é tão importante quanto o processo de seleção para que essa pessoa se ambiente rápido e consiga performar também, na minha visão. Legal. Esse processo de onboarding que é basicamente, né, os primeiros dias ou meses ali do funcionário, a gente já errou bastante, né? Nisso eu acho que é até mais importante que a seleção, né? Então, sim, a partir do momento que você tem um cuidado, é como imaginar que você casou com a pessoa e o onboard é o recém-nascido. Então, quanto mais preparado, estruturado você tiver para dar esse passos iniciais chamado onboard, mais a chance desse colaborador se qualificar, adequar a cultura e se manter. E o que acontece hoje, e que já aconteceu com a gente, precisamos contratar, às vezes contratar rápido e coloca, você vai ter que fazer isso. É o contrário, né, Igor? Demita rápido, contrata devagar. E aí o que vai acontecer? Vai dar errado, porque o cara vai chegar sentando já com uma demanda. E é interessante esse ponto que você falou sobre o recém-nascido, porque normalmente a gente contrata, e aí quando é um cargo C-level, enfim, gerencial, a gente contrata entendendo que aquela pessoa já tem uma experiência e que ela vai vir agregando valor, toda a experiência dela para o nosso negócio. Mas a gente esquece que o processo dela adaptar a nossa cultura é mais importante até do que a experiência que ela tem. Então, a gente imagina, a pessoa vai chegar jogando, né? E ela não chega jogando porque ela tem uma adaptação ali de 6, 8 meses para entender como que funciona a empresa. E aí você acaba queimando um cartucho, pecando no processo de onboard dentro das empresas. Ô, Diegão, algum lugar eu vi essa estatística, mas eles falam que
você geralmente contrata as pessoas pela hard skill, mas você demite elas pela soft skill. Que é exatamente isso que você está falando, que é, cara, por que eu contratei o cara porque ele entende muito de marketing, mas eu demiti ele porque ele chega atrasado todos os dias, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto super importante e que eu tento tomar muito cuidado nos processos seletivos, que primeiro analisar as soft skills, para depois entender se a competência técnica, através do teste, através, né, da análise do currículo e tal, tá de acordo ou não. Tem um caso que eu gosto muito, e aí eu vou já explorar um pouquinho mais, né, em termos de empresa, e eu queria fazer uma pergunta para o Igor depois. Tem um caso que eu gosto muito, que é um caso que ficou famoso no mercado, que é o da Buzer. É uma empresa que captou um cheque, é uma startup, cresceu, teve a necessidade de crescer muito rápido. E pegou lá um cheque grande, então toda semana era, sei lá, 50, 60 vagas em aberto na empresa. A empresa saiu de 100 para 600 colaboradores no intervalo de 6 meses. Imagina a loucura que a cultura daquela empresa não virou. E aí eles tiveram lá um problema muito grande lá de cultura, né? Alguns percalços, e eles criaram um processo que me chamou muita atenção, que era assim, das primeiras 60 ou 100 pessoas, eu não lembro, tinham algumas lideranças que já tinham o fit cultural validado. Essas lideranças foram mapeadas como multiplicadores da cultura. E aí tinha um processo que era assim, não importa qual é a área e qual é a vaga, algum líder vai ter que fazer a parte de fit cultural. Então, tinha o processo, eu era um coordenador de marketing. Aí eu entrevistava você, Diego, gostei. Acho que o Diego entende, ele vai cuidar de redes sociais, acho que ele tem conhecimento para poder cuidar de redes sociais. Antes de você ser aprovado, você falava com uma pessoa que provavelmente era um dos primeiros 50, 60, 100 funcionários que tinha fit cultural, que não ia mais avaliar a sua competência técnica, só ia te avaliar com o fit cultural. Se essa pessoa desse o fit cultural para você, check, você entrava. Você já tinha sido avaliado tecnicamente, já estava aprovado, agora avaliado o fit cultural, foi aprovado também, passou, foi reprovado, não passou. Isso era um caso muito interessante. Legal. E aí eu queria perguntar para você, Igor, você está vivendo esse momento agora com o Doutor Finanças, de uma empresa... Desculpa. De uma empresa nova... que está começando a crescer e todos os dias, né, contratação, vaga, como que vocês fazem, como que você enxerga esse movimento de fit cultural, uma vez que talvez hoje você ainda consegue fazer, mas talvez daqui a pouco, né, as lideranças, como que você forma as suas lideranças para que elas também consigam fazer esse desdobramento cultural? Legal. Até aconteceu um caso, né, vamos dizer assim, recente dentro desse crescimento, né, que a gente, querendo ou não, a gente determina o que a gente quer como cultura, né, para a gente determinar os valores e, enfim, as ações serem aquilo ali. E muitas das vezes vai para um outro caminho, né, crescimento, etc. E a partir do momento que a gente percebeu que não estava alguns pontos indo para outro caminho, a gente falou, opa, peraí, tá errado. Então, assim, a cultura, beleza, tá isso aqui, que é o que está acontecendo de fato. Não tá o que está sendo escrito, mas a gente quer o que está escrito. E aí, a partir desse momento, falou, não, vai ser o que está escrito. E a gente, cara, o dono da empresa, quem está à frente, é que define o que é a cultura do negócio, é o que ele vai vender, quanto ele vai vender, né? E de forma clara é isso. Então, a partir do momento que falou, não, a cultura é essa, a gente começou a bater firme dentro desses pontos. E aí, o que acontece na prática? Ou as pessoas que aderem a essa cultura e querem isso vão chegar mais junto e vão performar melhor, e as outras vão distanciar. Cultura ou aproxima ou afasta. Exatamente. E é isso que aconteceu. E aí, você não. Às vezes até a pessoa performa legal ali no dia a dia, mas aí ele fala, porra, aqui tá indo pra um lugar que. Aí o cara fica incomodado. E o que ele vai fazer? Ele vai sair. E é isso que acontece. E aí é igual. Aí o que aconteceu? É como se fosse uma cobra trocando de pele. E aí você já reforça mais a cultura pra quem tá, que é uma ação que aconteceu, porra, né? Tá atraindo quem que não tem essas culturas, esses valores mesmo. E aí você reforça isso fica mais forte, e aí você percebe essas fragilidades que você teve lá atrás, começa a reforçar mais quando a pessoa vai entrar, né? E aí você, com perguntas chaves também, por exemplo, abertas, né? Pô, quais são os valores importantes para você? O que você vê dentro de uma empresa? O que você espera dentro de uma empresa?
Aí você pergunta, sempre eu pergunto também, de todas as empresas que o cara já passou, quais são os pontos positivos dessa empresa? Ele fala. E os que você acha que tem que melhorar? Que ali você já vê qual que é a visão de um colaborador que ele tem diante da empresa, do que ele espera para a empresa. E fala, pô, esse cara tá me esperando uma coisa aqui que eu sou pequeno ainda, não vou entregar. Não vai dar fit. Perfeito. Eu acho importante a gente falar que empresa que cresce pouco não tem problema de cultura. Empresa que cresce muito tem problema de cultura. Então, quando você passa por esse processo de um problema cultural dentro da organização, normalmente você está crescendo muito. E aí, como você lidar dentro disso, com todo esse turbilhão de coisas que está acontecendo ali, e muito rápido, né? E aí eu acho muito válido a gente abordar 3 pontos que a gente faz isso dentro da Ruby, e a gente vê empresas grandes fazendo, que é cultura é processo, pessoas e ritos, né? Então, os rituais, eles vão garantir com que a gente que a gente fortaleça a nossa cultura dentro da empresa. As pessoas, é o que a gente está falando, né? Escolher as pessoas certas e os processos bem estabelecidos, que foi o que o Igor disse, que é a gente ter os processos e seguir aqueles processos, os padrões ali. Obviamente que o processo ele pode mudar, mas que tenha um direcionamento de como fazer, que é o mais importante. E aí, quando você não tem essa tríade dentro da empresa, você se perde. Você vai ficar um gestor, vai ficar um empreendedor desorganizado, sem um direcionamento e um propósito ali bem claro para o time, e isso transborda de forma negativa para o time também, né? Legal, você comentou da tríade, eu acho que fecha essa tríade, eu acho que com um ponto também que, na prática, não tá do jeito, né, que a gente quer, mas eu acho que é outro ponto importante que é, né, essa parte toda de seleção, o onboard, como o Matheus comentou, e como que você fecha isso uma vez que o cara tá dentro? A avaliação. E avaliação não só pelo resultado, mas você traz para essa avaliação ali tanto o resultado que ele gerou dentro da expectativa, as metas, etc. E aí você traz todos os seus valores e traz para avaliação. E aí você traz para ele como que você se comportou com esses valores, o que você entregou com esses valores. Legal. Entendeu? No one-on-one a gente faz muito isso, Exatamente. geralmente. Bacana. Eu uso bastante o one-on-one para isso, é um dos ritos que eu gosto bastante. Eu vou usar essa parte do nosso podcast para fazer uma pergunta em relação a esse rito, em relação a quando você contrata alguém, já passou por esse processo inteiro, colocou ela na cadeira de gestão, enfim, uma liderança, mas essa pessoa não entendeu a sua cultura ainda. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma visão mais descentralizadora, e a partir do momento que você coloca aquela pessoa esperando que ela seja descentralizadora também, você vê que ela está centralizando demais. Qual que é o caminho que vocês seguem para, além do one-on-one, né, obviamente, mas qual o caminho que vocês acham que é importante seguir nesse processo para que essa pessoa entenda isso e esteja alinhado com a cultura? Feedback. Isso que eu ia falar, feedback, e aí eu acho que não só um feedback talvez formal, mas você vai dar o feedback, você está centralizando, não é o caminho. Aí aconteceu algum movimento, alguma atitude que ela fez isso, falando, vem cá, pô, te falei que aconteceu esse cenário. Porque de fato, assim, às vezes a pessoa, você dá o feedback, ela faz, mas não é intuitivo, né? Então você tem que mostrar os cenários quando ela faz, né? Aconteceu aquilo, você está centralizando, olha aqui, e ela vai entendendo, né? E aí ou ela vai entendendo isso e vai mudar, ou de fato não vai querer mudar, ou vai ter alguma dificuldade, né? Então, assim, se é para descentralizar, se ela mudar, ok. Beleza, mas tem que fazer esse acompanhamento, feedback mostrando. Se não, aquele negócio, vai no outro caminho, não vai fazer sentido nem para ela, nem para a empresa. Sim. Ô, Diego, acho que tem uma parada que a gente faz na Ruby que funciona muito bem, que é assim, para mim, o exemplo, ele arrasta mesmo, literalmente. A gente tem situações de feedback diárias, cotidianas, entre nós, mesmo, a gente conversa muito. E fazer isso entre nós é o maior exemplo, sem vaidade, sem massagem, como a gente brinca, é o maior exemplo de que dá para ser feito com qualquer outra pessoa. Então, quando eu dou liberdade para uma pessoa do time me falar o que tá bom, o que tá ruim, o que tem que melhorar, eu tô deixando a porta escancarada para fomentar essa cultura do feedback. Então, eu acredito muito nisso. Assim, quando a gente faz entre nós, quando eu dou um feedback para você dá para mim, o Igor dá para mim, e quando a gente faz esse momento, ser um momento natural da nossa empresa, eu acho que todo mundo consegue perceber que está em um ambiente em que o feedback é aceito, desde que, e aí acho que também tem que ser pelo exemplo, ele seja construtivo, né? Desde que a gente passe com maturidade,
por aquele momento de feedback e construa em cima daquilo. E não seja só momentos de feedback que sejam para destruir, né? Ou para criticar por esporte mesmo. Então, cara, te dei um feedback é porque eu gostaria que melhorasse um ponto e vou te ajudar a construir aquilo. Então, estou disponível, disposto e disponível para ajudá-lo a construir em cima desse ponto e vamos lá, entendeu? Legal. E tem outro ponto também, que querendo ou não, o liderado, ele reflete muito as atitudes do líder. Então, se um liderado ele é muito centralizador, possivelmente tende, talvez, o líder dele ser centralizador também. Então, acaba ele sendo um espelho também do que ele vê ali. E se é uma atitude positiva, ele vai intuitivamente também ter uma atitude positiva, né? Ô, Diego, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou, particularmente falando, eu sou muito fã da cultura construída pelo Cartão de Todos, que é um grupo onde você foi criado, assim, e construiu a sua boa parte da sua carreira e tal. O que você acha que foi o fator-chave, na sua opinião, né, na sua visão, vivência lá dentro, que foi o fator-chave para o Cartão de Todos ter uma cultura tão forte, assim, e que reverbera há tantos anos, né? Cara, acho que tem 3 fatores importantes aí. Primeiro, as pessoas, né? Então, a cultura do Cartão de Todos conseguiu agregar pessoas com o mesmo propósito. Um propósito de mudar a saúde no Brasil. Então, primeiro, pessoas. Segundo, propósito. E terceiro, o mercado. Então, era um mercado que ele não existia. O Cartão de Todos foi pioneiro dentro disso. Então, quando você tem um propósito forte, quando você tem pessoas que querem fazer e você tem um potencial mercado, para mim foi essa tríade que fez com que o Cartão de Todos crescesse tanto igual foram nos últimos anos. Mas é engraçado isso que você está falando, porque eu vejo a experiência de vocês, de companhias e governanças muito bem estabelecidas, e do lado de cá a gente teve uma experiência diferente. Durante esse processo de crescimento do Cartão de Todos, do grupo, a gente foi aprendendo como construir também e entendendo quão importante era a gente contratar de maneira correta, a gente fazer essa curadoria junto com o candidato. E era muito nítido que muitas vezes a gente não tinha o tempo necessário para fazer isso. Porque é muito bonito quando você fala em cultura, quando você fala em visão, quando você fala em valores, mas quando o bicho tá pegando, é difícil você conseguir fazer isso no mesmo tempo que você precisa daquela pessoa. O carro ali, andando né? a 100 por hora, você tendo que trocar o pneu, né? Justamente. Então, em vários momentos a gente contratou errado e o preço da contratação errada ela é muito caro para a companhia, para a organização. Então, eu vejo que quando você tem esse processo estabelecido, é muito lindo e é muito, muito gostoso, né? Quando você chega numa empresa e já tem isso bem claro. Então, grandes companhias hoje, e o Cartão também já tem isso bem claro, mas naquele momento foi algo bem difícil para a gente entender o perfil do candidato, entender até mesmo para onde a gente queria ir. Porque durante esses 20 anos, nós tivemos momentos que a gente acelerou mais, e a gente falava muito sobre resultado, a gente falava muito sobre crescimento, e teve momentos que a gente sabia que não era o momento de crescimento. E a cultura não muda, mas a procura pelo candidato, a procura pela vaga e a energia ali dentro da empresa muda. E aí é muito difícil e desafiador a gente olhar para esse lugar e falar, esse é o tipo da pessoa que eu preciso para essa vaga nesse momento. Bom, Igão, me fala uma coisa. Você já esteve num lugar que você viu que a cultura estava completamente desalinhada com a sua visão de mundo? Tive. Acho que até deu exemplo aí no início, que é justamente eu vivi num lugar que era cultura italiana, enfim, cultura arcaica, acho que tinha muito essa questão do ego, da vaidade, e acho que lá eu não me via, de fato, lá dentro. Eu acho que é até legal também, né? Muito do que você teve de experiência, o Matheus, eu, e a gente já comentou, né, que a Rubi foi bem criada ali em cima de valores, a gente acho que trouxe o que era importante de valores, mas eu acho que o principal ponto foi que a gente não colocou o que a gente não gosta de fato, né? Então, assim, tem várias coisas que tá tudo bem, né? Que os lugares não vão ser perfeitos pra gente e que a gente não gostava de fato. Então, cara, eu não quero que seja assim, né? Que seja as pessoas com meritocracia, autonomia, enfim, respeitam pontos importantes que muitas das vezes nos lugares a gente não enxerga. E é muito legal você falando disso, porque cultura atrai. Então a gente tem várias pessoas, né, que trabalham conosco que não vieram por dinheiro. Vieram porque onde estavam ganhavam até mais, mas vieram e a cultura de lá não estava alinhada com eles.
e vendo a gente, a nossa cultura falou, pô, legal, quero estar ali. E a pessoa veio, ganhando metade do que ganhava. Isso aconteceu. Algumas vezes, né? E aí o que acontece? A partir do momento que ela vê que o lugar que ela quer ir tá aderente à cultura dela, o que ela quer, ela vai performar muito mais. Se ela performar mais, naturalmente o negócio vai crescer e ela vai crescendo também. Eu falo pra todo mundo que a nossa cultura ela é vivida por nós, né? Então, desde que a gente construiu a Rubi, tudo mudou, assim, muita coisa mudou. Mas o fato de todos os dias saber que eu vou acordar e que eu não vou ter que lidar com valores diferentes dos que eu, cara, decidi pra minha vida profissional, pra mim é o mais importante. Então, assim, desafio, cara. Nós vamos... se agora é uma fintech, ou se amanhã é uma agência de marketing, ou se é uma empresa de contabilidade, se é uma de plano de saúde para cachorro, cara, não importa o que nós vamos fazer. O que importa é como nós vamos fazer. E eu sei, e com quem. E o como e com quem é que forma a nossa cultura. Então, o tamanho do desafio não me assusta, o que vai precisar ali por trás não me assusta, porque eu sei que a gente vai fazer com princípios, com valores culturais muito claros, e as pessoas que vão estar ali vão estar compartilhando da mesma visão, do mesmo sonho. Isso torna a jornada muito mais gostosa, muito mais saborosa, muito mais... Isso dá um tom de propósito muito maior para o negócio. Legal. Então, e aí, eu acho que um dos grandes pontos nossos, né, acho que positivos, que é justamente isso. A gente conseguiu atrair muitas pessoas boas da nossa cultura, e não é sobre dinheiro. E nunca foi, porque essas pessoas, na maioria das vezes, elas tiveram que dar esse passo para trás, para curtir essa jornada que a gente está vivendo também. E o mais legal disso é que lá atrás é tudo incerteza, até pra gente e pras pessoas. E a gente sempre alinhou e deixou claro que equilibrar a expectativa. Mas quando a coisa começa a dar certo, você fala, aí você fica com aquele gosto que é muito gostoso, que é tipo, pô, ele veio, tá pagando o preço, tá dando certo, tipo, ele tem que ser recompensado e vai ser cada vez mais, né? Então, assim, acaba que você começa a vibrar pelo outro também, porque você viu esse cenário, como que foi esse crescimento, esses acontecimentos. Isso é sensacional. Legal. Bom, a gente está chegando no final do episódio. Eu queria que vocês trouxessem de forma prática uma frase que a gente fala muito, que é a cultura... Come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Igão, qual o momento que você teve, que você viu isso acontecendo? Matheus, pensa aí enquanto o Igor vai falando, esse momento que você também viveu isso. Ou pode trocar também, Matheusão. Começa que eu já vi. Deixa eu começar. Cara, eu acho que em vários momentos a gente já viveu isso. Eu sou um cara que ama estratégia, né? A gente tava falando aqui agora brincando, né? Que eu adoro quando a gente desenha um plano e a gente fica dentro daquele plano, executa aquele plano e tal. Então eu sou muito meticuloso e cuidadoso, né? Tenho uma facilidade de olhar para as coisas nesse sentido estratégico. E muitas das vezes a estratégia tem que ser construída, pensada, né, olhando para quem vai executar. Então, acho que algumas vezes eu pensei em estratégias sem necessariamente pensar quem ia estar à frente ou trabalhando junto naquela estratégia. Isso foi um grande problema, assim. Então, gerações diferentes, pessoas muito diferentes, que impactavam todos os dias, que tinham muita vaidade, que não estavam alinhadas com os valores. Isso traz muito impacto para quando você vai executar uma estratégia. Então, sempre que eu penso uma estratégia hoje, eu penso em qual contexto ela está. Porque se for um contexto de cultura que estiver muito claro e muito bem alinhado, eu acho que vai ser difícil, mas é possível executar. Mas se estiver desalinhado, é impossível. Então, na minha cabeça, o principal aprendizado ficou para entender sempre que desenhar algum plano, alguma estratégia, entender qual é o contexto de pessoas que está ali por trás. Seja ele, né, de equipe, seja ele de sócios, é muito importante que esteja alinhado culturalmente falando para conseguir executar. Legal, acho que trazendo um caso prático aí, a partir do momento, por exemplo, se você tem uma cultura que você preza descentralização e autonomia, e do outro lado, o time não está com essa cultura, ou as pessoas não estão, ou não estão preparadas para isso, isso vai soar como desorganização, que é autonomia, então, pô, é desorganizado, e se você descentralizar também, pô, fica tudo para mim, eu tenho que decidir tudo. Entende? Então, seja, você criou esses valores e criou uma estratégia em cima disso. Imaginando,
Eu tenho um time que tem que ter autonomia e as decisões não têm que ser centralizadas. Só que se lá embaixo não tiver alinhado, né, as pessoas com essa cultura, com essa visão de falar, pô, aqui eu sou livre, eu consigo ter autonomia, fazer até determinado ponto. Vai ficar inverso. Né? E aí vai ser uma empresa, na visão delas, desorganizadas e que eu que tenho que decidir tudo. Então é perfil de pessoas e valores mesmo. Perfeito. Tô vivendo um momento agora, e aí eu vou trazer esse exemplo de comunicação, como que a cultura é engolida no café da manhã, né? Como é estratégia no café da manhã. Hoje a companhia tem em torno de 400, 500 colaboradores, uma média de 400, 500 colaboradores, e os colaboradores eles não conseguem mais entender a comunicação entre a parte estratégica da empresa e a parte operacional. E muitas vezes quem está no meio desse caminho vem com outras experiências e começa a fazer suas próprias vontades. Então eles usam a parte de cima da empresa, a parte estratégica da empresa, para comunicar com a parte operacional. E isso traz um desconforto, um caos na informação. Então você pode criar a melhor estratégia possível, você pode passar para os seus gestores a melhor estratégia, mas se eles não estiverem alinhados com a cultura da empresa, isso se torna um caos dentro da operação. Bom, é isso, pessoal. Sensacional. Boa! Chegamos em mais mais final de um episódio, o Garimpeiros Cast. Muito obrigado, Igão. Muito obrigado, Matheus. Prazer. Valeu, Você está nos ouvindo, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Abraço. Valeu. Não esquece de seguir o canal, ativa o sininho aí, dá like, por favor. Vamos embora fazer esse canal com crescer. Um amigo. Exato. Valeu, galera. Obrigado. Bora garimpar.